Olá, no programa de hoje a gente vai conhecer o trabalho desenvolvido pelo SENAC na preparação e encaminhamento dos jovens para o mercado de trabalho. Dicas, cursos gratuitos, mostras de aprendizagem, todo um leque de oportunidades oferecido por meio do programa Jovem Aprendiz. O Parlamento Cidadão está no ar. O SENAC promoveu em São Luís a segunda mostra da aprendizagem, um momento planejado para proporcionar aos jovens um espaço de integração, troca de experiências e apresentações de ações educativas, com propostas, soluções e empreendedorismo de forma criativa, inovadora e autônoma. Tudo de olho no mercado de trabalho. A segunda mostra da aprendizagem promovida pelo SENAC proporcionou aos alunos um espaço de integração, troca de experiências, conhecimentos e ações educativas em várias vertentes. Esse estande, por exemplo, expôs roupas, alimentos, sacolas, bolsas. O objetivo foi fazer um alerta para o consumismo, ato de adquirir produtos e serviços sem necessidade, uma prática que faz parte da rotina de muitos brasileiros. Hoje em dia, se você parar para pensar, a maioria das crianças já vem crescendo com esse envolvimento de fazer compras ilimitadas. Então, esse indicador ele tem que se abaixar, porque senão vai se tornar muito alarmante a cada dia que se passar. Porque isso vai se tornando doenças, se torna um toque, pode se tornar uma patologia. O problema maior surge quando o consumismo fica tão intenso que evolui para um comportamento compulsivo. Mas é importante distinguir o consumidor do consumista. O consumidor, na verdade, é o cara que ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe utilizar o dinheiro dele, ele sabe aplicar o dinheiro dele. Ele pode estar investindo um dinheiro que está sobrando, mas aplicar em um ativo, que ali vai ter um retorno para ele. Ele está consumindo por algo que ele está precisando, não por desejo. Do outro lado do estande, essa turma explica que nem sempre o consumismo está relacionado à compra de produtos duráveis. Parte dos consumistas são reféns dos alimentos. Então a gente deve ter cuidado com essa relação. A ansiedade vem crescendo cada vez mais, ter cuidado. Eu sei que às vezes é cansativo a gente chegar em casa, ter que fazer alguma comida e acaba indo para a comida hambúrguer, cachorro-quente, que é mais rápido e tem praticidade, mas deve ter o cuidado com excesso, pois prejudica o nosso organismo. Então, já que o assunto é consumismo, eu estou aqui com o Júnior e com a Georgiane, vou fazer um teste para saber se eu sou consumista ou consumidor, apesar de já saber mais ou menos o que vai dar. Júnior, qual que é a pergunta? Você costuma passar o seu controle ao comprar alguma coisa? Sim. Um passo à frente. Um passo à frente. Você costuma passar do limite de crédito? Sim. Um passo à frente. Georgiane. Sim. Prefere comprar no dinheiro ou no cartão? No dinheiro. No dinheiro, continue. Compra por desejo ou necessidade? Desejo ou necessidade? Eu confesso que eu compro muito por desejo. Tô no vermelho. Você está no vermelho. Cabe aqui uma questão de tratamento, se quiser. Se você viesse por sou consumista, o tratamento era necessário. Mas aqui está razoável. Ainda tem jeito agora. Eu vou tentar me comportar melhor e dar uma amenizada na hora das compras. Obrigado, Júnior. Depois dessa, já deu para fazer uma avaliação prévia e saber se você é consumista ou não. A partir daí, é prestar atenção no comportamento na hora das compras. A mostra realizada no Parque Bom Menino, na capital, reuniu trabalhos variados dos alunos do programa Jovem Aprendiz. Você acompanhou aí um pouco do que foi essa mostra de aprendizagem. Agora a gente vai ampliar um pouco mais o assunto e conhecer um pouco do projeto que é desenvolvido pelo SENAC na preparação e encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho. Quem está aqui com a gente é a Thalita Avelar, que é supervisora educacional do SENAC, e também o Thiago César Dias, que é aluno do SENAC. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Parlamento Cidadão. Thalita, essa foi a segunda mostra de aprendizagem. O que é que ela trouxe de diferente da primeira ou ela foi uma continuação da primeira mostra? Quais foram os objetivos dessa programação em específico? Os objetivos, eles sempre são os mesmos, né? Trazer as atividades que os alunos desenvolvem em sala de aula, né? Os trabalhos que eles costumam desenvolver em sala, para o público de modo geral, né? Apresentar para a sociedade os resultados dos trabalhos que os alunos desenvolvem. Geralmente a gente adota os temas que são temas que os alunos trabalham no cotidiano, que é sustentabilidade, inovação, empreendedorismo. Então, o que tem de novidade dessa mostra para a mostra passada é que a gente conseguiu sair das instalações do SENAC. A gente saiu de dentro do SENAC e foi para o Parque do Bom Menino. Foi uma amostra, então, externa. Exatamente. O que é que foi de diferente, assim, além dessa questão da parte externa, né, que vocês conseguiram
sair de um local interno, levar a culminância, né, para o local externo. O que agregou a mais para os estudantes? Eu senti que eles, nessa mostra em específico, eles estavam muito mais compromissados e eles estavam muito mais interessados em mostrar trabalhos grandiosos. A mostra passada eles foram um pouco tímidos na realização das atividades, até porque era uma atividade muito interna, mas como eu disse que vai ser para um público externo, eles iam se apresentar para a sociedade de modo geral, eles capricharam mais nas atividades. Já que você participou da mostra, né? Sim. O que a mostra agregou para o teu currículo, para o teu conhecimento? O tema apresentado pela nossa turma foi sustentabilidade, ou seja, o tema é fazer com que a gente crie métodos sustentáveis para poder ajudar o ser humano a ter uma vida útil ou uma vida melhor. Ou seja, essa sustentabilidade faz com que o ser humano tenha uma vida prolongada. A gente mostrou várias técnicas de energia, de criar energia elétrica. Então, a aprendizagem ela nos ajuda a conhecer mais o mercado de trabalho e essa amostra botou a gente em prática. Quantas pessoas assim que organizaram o projeto de vocês? Assim, quantos alunos assim? Vocês? Os que ajudaram bastante foi uns 10 alunos. A minha turma é feita de 18. Então, uns 10 ajudaram, trouxeram os materiais, ajudaram a fazer toda a organização. E os outros ficaram na parte da organização na hora do parque. O que você achou assim que trouxe de positivo para ti? É a primeira vez que você apresenta assim uma mostra como essa, um projeto como esse? Sim, eu já fiz o projeto integrador, que é o projeto interno do SENAC. Esse é o projeto em que a gente bota em prática as ações formativas do SENAC. A sustentabilidade está no meio das ações formativas, só que esse foi um pouco mais razoável ou difícil para alguns alunos, porque foi para fora, foi para pessoas de fora. A gente apresentou para a população que estava presente no Parque Bom Menino. Agora, Thalita, o que é o projeto Jovem Aprendiz, esse programa de aprendizagem, né, que é chamado, né, também conhecido como Programa Jovem Aprendiz? A aprendizagem ela é uma normativa federal, é uma legislação, a Lei 10.097 de 2000. Essa lei ela obriga as empresas de médio e grande porte a terem aprendizes na sua empresa. E as instituições de formação profissional, elas promovem a qualificação desse aluno. Então, ao passo que ele está no mercado de trabalho, ele também está se qualificando, né, para esse ingresso. Então, para o jovem aprendiz, ele tem um diferencial de outros jovens que ingressam no mercado de trabalho diretamente nas empresas, porque no SENAC ele faz a qualificação, assim como em outras instituições formadoras. Então, o programa Aprendizagem é esse programa técnico profissional que prevê tanto a qualificação profissional quanto a prática no mercado de trabalho. Então, ele prepara e encaminha, é assim que funciona? É concomitante. Ele já está na empresa e se qualifica ao mesmo tempo. Como é que como é que funciona, Thalita? São vários cursos, para que faixa etária, com que regularidade, com que tempo? Como é que é o funcionamento do programa? Certo. O programa ele é destinado a jovens de 14 a 24 anos. E as empresas elas são responsáveis por fazer esse processo de recrutamento e seleção, que é muito particular de cada empresa, né, esse processo, e encaminham para as instituições formadoras o aprendiz. Então, nós fazemos a formação profissional e a empresa entra com a atuação no campo, né, na área de trabalho. Os nossos cursos, eles têm, em média, uma duração de 15 meses. Então, o aprendiz ele tem 1 ano e 3 meses conosco e na empresa, podendo ser prorrogado até 2 anos, né? E no caso das pessoas com deficiência, esse tempo, essa faixa etária, ela não existe, né? De 14 para cima, né? Dependendo da deficiência que ele tenha. Quais são as competências que os jovens desenvolvem, né, a partir do programa, Thalita? O SENAC ele tem as marcas formativas dele, que são específicas do nosso currículo, do nosso programa curricular. Então, a gente foca muito na sustentabilidade, empreendedorismo, inovação, a gente foca muito nessa relação interpessoal que precisa ser desenvolvida e não só a parte técnico-científica, que a maioria dos cursos de formação profissional, ele foca muito no técnico e tem outras questões que ficam aquém, né, que elas são citadas, mas elas não são trabalhadas em forma de programa. E no nosso programa educacional a gente tem, né, esse diferencial que faz com que o jovem formado pelo SENAC não seja
ele não tem a mesma igualdade de um jovem formado por uma outra instituição. Assim, que você acha, você falou essa questão da não ter a mesma igualdade, o que você acha, qual é o diferencial do jovem que tem uma preparação no SENAC para o concorrente, por exemplo? Ele tem uma visão mais ampla, né, desse mercado. Ele não tem aquela visão bitolada da atividade fim que ele vai executar. Ele tem essa visão do todo. Ele não olha para a empresa só naquela função que ele é designado a fazer, mas ele olha para a empresa como um todo, ele entende a empresa como um todo, e isso facilita o processo de trabalho dele e a participação dele na empresa se torna mais efetiva, se torna mais eficiente. Agora, Tiago, você está quanto tempo no programa? Eu já estou em 5 meses no programa. Você se sente diferente? Você é um Tiago diferente depois do programa? Sim. Que o Tiago que você entrou? Sim, porque quando a gente entra na empresa, a gente não conhece praticamente nada sobre como é que funciona o sistema, como o sistema faz com que a pessoa se adapte. Aí o SENAC faz o seguinte, ele ensina a gente como o sistema acontece. Aí, do dia que a gente estuda no SENAC, nos outros dias a gente já vai botando em prática dentro da empresa. É o que os professores, a maioria, pedem. Estudam, por exemplo, marketing e já põem esse marketing dentro da empresa. É a teoria aliada à prática o tempo inteiro. O tempo todo. Agora, Thalita, como é que o mercado de trabalho tem recebido esses aprendizes, esses estudantes, né, que são preparados pelo SENAC? Na grande maioria, as empresas efetivam os próprios aprendizes, né? Então, eles acabam nem saindo da empresa. Eles já mudam a situação dele de aprendizagem, né, de aprendizes, para contratados da empresa. Os demais dificilmente ficam desempregados, né? A empregabilidade ela é muito alta, porque a formação do SENAC ela prevê muito isso, né? Então, geralmente, o jovem que tem no currículo um curso do SENAC, ele acaba tendo uma vantagem em cima de outros concorrentes apenas pela formação. Beleza, agora Thalita, Tiago, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está conhecendo um pouco mais das atividades desenvolvidas pelo SENAC, quando o assunto é preparar e encaminhar jovens com idade entre 14 e 24 anos para o mercado de trabalho. Quem está aqui com a gente é a Thalita Velar, que é supervisora educacional do SENAC, e também o Tiago César Dias, que é aluno do SENAC. Thalita, a gente já conversou um pouco no primeiro bloco, eu queria só que a gente reforçasse agora, falando sobre essa segunda mostra da aprendizagem que teve recentemente aqui em São Luís. Queria que você falasse o que foi essa mostra, quais foram os objetivos da programação. Os objetivos é que os alunos eles apresentem os trabalhos que eles já desenvolvem em sala de aula, né, e, sobretudo, esses trabalhos eles têm um foco nas problemáticas que eles encontram nas empresas, né, que eles encontram dentro do programa de estudos deles. Então, eles encontram essas problemáticas, resolvem essas problemáticas de uma forma muito inovadora e trazem para a sociedade conhecer um pouco desse trabalho, né? Então, foi basicamente isso a nossa mostra. A mostra ela aconteceu em 2 dias, né? Foi no Parque Bom Menino, aberta ainda está acontecendo hoje. Ela foi aberta ao público. Sim. E o Tiago apresentou um projeto, né? Qual é o teu projeto, Tiago? Meu projeto foi sobre sustentabilidade. A gente criou métodos sustentáveis para melhorar a vida do ser humano, que foi criar 2 tipos de modelos de energia elétrica, que foi a eólica e a solar, e criamos uma mostrando que aquela última ela é jogada de escanteio porque não é um método tão sustentável quanto as outras. Agora, Thalita, a gente sabe que quando a gente fala de conhecimento, de informação, na capital as coisas são de melhor acesso. No interior é um pouquinho mais complicado, as coisas chegam um pouco mais devagar. Como é que está esse processo de interiorização do programa Jovem Aprendiz no interior do estado? Como a aprendizagem ela é uma lei federal e tem essa obrigatoriedade em que as empresas de médio e grande porte elas têm que cumprir essa cota de 5% a 15% de aprendizes, né, dependendo do pessoal que eles têm, a gente tem 5 centros de educação profissional, um em São Luís, um em Caxias, Imperatriz, Balsas, que é o centro, tem Bacabal e a gente tem um posto avançado em Timon. Então, esses postos, eles junto com os centros de educação profissional, eles oportunizam as pessoas do interior que também têm acesso ao programa de aprendizagem. Além disso, a gente tem aprendizagem em EAD,
E essa aprendizagem em EAD, ela é feita pela capital, né, que vai até o município, que tenha o interesse em fazer a aprendizagem, entre em contato conosco aqui na capital e aí a Flori, que é a responsável pelo EAD, vai até o município para sistematizar a oferta do programa em EAD. Esse processo de aprendizagem, o material, todo ele é oferecido pelo SENAC? Como é que é, Thalita? Sim. Como nós trabalhamos em conjunto com o PSG, que é o nosso programa SENAC de gratuidade, Sim. né, a gente oferece todo o material para o aluno que é necessário para o desenvolvimento do curso. Né? Então, geralmente as empresas que são contribuintes para o Sistema S, né, para o SENAC, elas fazem um recolhimento compulsório, elas não têm custo nenhum com a formação do aprendiz, porque eles já fazem esse recolhimento, então a gente devolve isso em forma de qualificação profissional. As empresas que não fazem esse recolhimento, a gente tem uma taxa por aprendiz matriculado, né? Mas ainda assim, esse custo com o material, ele é todo do SENAC. O programa Jovem Aprendiz, como é que ele funciona? Eles são cursos gratuitos em várias modalidades. Como é que ele funciona, Thalita? Só para que as pessoas entendam. O programa SENAC de gratuidade, ele é também regulamentado por uma legislação, onde nós temos que devolver para o nosso contribuinte, né, cursos de qualificação profissional. Então, geralmente é lançado um edital com a nossa programação de cursos e através de inscrição nesse edital, a gente, por ordem de chamada, vai selecionando essas pessoas para que elas venham fazer os cursos gratuitamente. O critério, no caso, ele vai especificado no edital, né? Exatamente. Mas existe algum critério específico, tipo escola pública, privada? Não, depende do curso, né? Geralmente é escolaridade e idade, o critério principal que a gente adota. E a ordem de inscrição, né? Aqueles que forem se inscrevendo primeiro serão chamados primeiros. Faixa etária de 14 a 24 anos. Para os cursos do SENAC gratuidade, não, né? Isso vai depender do curso. Né? Porque essa faixa etária muda. Que é a faixa etária de 14 a 24 anos. Como você lida bastante com essa questão de aprendizagem, de educação, o que é preciso hoje para o jovem se dar bem assim no mercado de trabalho? Quais são as competências que precisam ser treinadas, né? Para que ele, né, se dê bem no mercado de trabalho? Sobretudo proatividade. Aquele jovem que não é proativo, que não se dispõe, as empresas elas costumam reclamar um pouco para a gente, porque a gente tem esse contato direto com as empresas. Não fica solto, tanto a formação prática quanto a teórica é acompanhada pelo SENAC. E eles reclamam um pouco quando o jovem ele não é proativo, quando ele não se mostra disposto, quando ele não dá ideias, né, dentro da empresa. Quando aquele jovem ele é operacional, a empresa costuma reclamar. Então, sobretudo, o jovem precisa ser proativo. Para quem quiser saber mais sobre os cursos disponibilizados pelo SENAC, quais são os caminhos que a pessoa tem que percorrer? Tem os nossos telefones, né, dependendo das unidades em que você se encontra, é mais próxima. O site também. E o nosso site, né, Senac, que é a principal fonte, onde a gente tem a nossa programação completa e a gente tem um cadastro de interesses. Caso a gente não oferte o curso que você queira naquele momento, você pode se cadastrar lá e colocar a sua sugestão de cursos e dependendo desse percentual de procura, a gente insere no portfólio novos cursos. A mostra de aprendizagem que faz parte do programa Jovem Aprendiz, essa foi a segunda. Já há previsão de uma terceira? Sim, ela já faz parte do nosso planejamento e daqui para frente só haverão novas mostras. Tiago, a gente conversou já no primeiro bloco, né, você falou aqui, reforçou aqui no segundo bloco sobre o teu projeto. Como é que é o Tiago antes do programa Jovem Aprendiz e agora já com 5 meses de caminhada? Bem, eu antes do programa eu não conhecia nada do mercado, eu achava que o mercado era tudo mesmo, a jogada era toda a mesma, então após o mercado, após eu entrar no mercado de trabalho, após eu entrar no SENAC, lá eles ensinaram que cada área tem sua parte. Por exemplo, se o supermercado tem sua parte, vendas tem sua parte, porque cada área é um professor diferente, se a administração é uma parte diferente, porque cada parte tem o seu andamento. A nossa mexe muito com marketing, merchandising, essas coisas todas, em que a gente pode chamar a atenção do cliente para dentro da empresa. Por exemplo, o supermercado, eles já são mais aquele ponto na hora, não é aquele visual. Tem o visual, só que é aquele na hora, bem na hora, naquele instante. Agora o nosso pode ser um pouco passageiro, demorado. Quais são as tuas expectativas assim, para o mercado de trabalho?
A minha expectativa é que o mercado melhore a cada vez que eu vejo que os jovens vão entrando no mercado de trabalho, principalmente fazendo cursos preparatórios assim, com o SENAC, cursos de aprendizagem, porque isso é totalmente de importância. Porque um jovem a qual entra no mercado de trabalho e não sabe como funciona, ele não vai conseguir caminhar para lado nenhum. Bem, olha, tá vendo, Thalita, como o Thiago Isso aí. Thalita, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você falasse aqui, reforçasse para o nosso telespectador o que é o programa Jovem Aprendiz, para quem ele é destinado e como as pessoas podem se informar mais sobre o programa. Certo. Então, o programa de aprendizagem, como eu já falei, é essa lei federal, né, onde as empresas têm a obrigatoriedade, é para jovens de 14 a 24 anos, e esse prazo pode se estender se a pessoa tiver algum tipo de deficiência, né, aí não tem esse limite de idade. E você pode se informar sobre o programa de aprendizagem nas redes sociais, você pode se informar no site do SENAC sobre o programa de aprendizagem, né, pesquisando a própria legislação para ter as especificidades dela, o que compete ao jovem aprendiz, o que não compete a ele. Quais são os critérios, né, para participar? Quais são os critérios para participar do programa e, sobretudo, buscar as empresas do ramo do comércio, administrativo, as farmácias, né, e drogarias, que são as empresas que nós atendemos no SENAC, né? São empresas do ramo do comércio, supermercados também, que é a nossa maior demanda, vem dos supermercados. Então procurem essas empresas, se informe se elas estão recrutando os jovens aprendizes, para que você também possa fazer parte do programa. Para ingressar, ele tem alguma periodicidade, Thalita? Por exemplo, no começo do ano, no meio, no fim? Geralmente, o Ministério do Trabalho notifica as empresas uma vez por ano. Então, sempre que a empresa for notificada, ela vai ter que ter um prazo para se adequar àquele percentual de aprendizes dentro da empresa. Então, é bom, assim, a população ficar de olho, mais ou menos, qual é essa periodicidade da sua empresa, porque as notificações não acontecem no mesmo período, elas podem acontecer em períodos diferenciados. Pelo cargo que você ocupa lá, Thalita, qual é o feedback assim, que você tem, tanto do jovem aprendiz, quanto das empresas que recebem esses jovens? Sobretudo da melhoria, do avanço, de como eles eram antes, né, imaturos, e como eles ficaram profissionais melhores depois. As empresas, elas costumam dar esse feedback pra gente, da evolução desse aprendiz. Como ele chegou lá sem saber nada, como ele chegou lá falando errado, não se portando bem, e de repente ele já é um gerente, ele assume até funções que muitas vezes não lhe compete, mas pela competência dele ele acaba tendo essa função para numa futura promoção ele chegar a uma gerência. A gente tem vários casos de sucesso desse tipo. Beleza. Obrigada, Thalita, pela participação aqui no Parlamento Cidadão. Tiago também, sucesso aí na tua carreira, na área que você escolher. Obrigada, gente. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!